Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 17ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor São Joaquim e Senhora Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, este evangelho de hoje vem como que uma luva para a festa desse dia. Celebramos hoje Senhor São Joaquim, Senhora Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. E como é bom a gente ter a experiência desses nossos irmãos idosos, né? Celebrando hoje o Dia dos Avós, o Dia dos Idosos. Como é bom a gente contar com essa experiência deles, de Jesus. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Coisas que nossos antepassados não puderam experimentar, hoje nós podemos vislumbrar. Por exemplo, imaginem vocês, né? Se há 30, 40 anos idos nós tivéssemos essa pandemia, todos nós isolados dentro de casa, sem poder sair, sem nada, como que nós faríamos? Hoje nós temos a televisão, a internet, muitas coisas que facilitou para nós esse isolamento. Facilitou para nós essa permanência dentro de casa. Nossos antepassados não puderam ter essa oportunidade. Eu me lembro que minha avó, meu avô, né, eles tiveram que trabalhar muito. Era a vida deles, só trabalhar. No engenho, na roça. E não tinha muita outra oportunidade, não tinha outra opção. Era o serviço mesmo. E é interessante a gente pensar também que eles eram sábios, felizes, experientes com a vida. Eles entendiam coisas que hoje seria muito bom que nossa juventude pudesse ouvir e entender. Nossos idosos, nossos antepassados, eles aprendiam com a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, como era difícil. Felizes sois vós, porque hoje podem ver e ouvir certas coisas que nossos idosos, nossos avós não tiveram a experiência, não tiveram as condições de ver e ouvir. Em verdade, diz Jesus, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Principalmente a palavra de Deus. Naquele tempo, como era difícil para eles poderem ir numa missa, até porque não tinha missa todo dia, todo final de semana, não tinha as oportunidades que hoje temos. Muitos deles nem leitura tinha, não sabia ler, não sabia escrever. E eles viviam daquele jeito, somente trabalhando. Somente dia após dia na roça, nos engenhos, trabalhando, se esforçando para poder dar o alimento. Nem se falava em dinheiro, porque não era todo mundo que tinha. Então, eram feitas trocas, eram feitas situações de permuta um com o outro. Um ia limpar a roça com o outro, depois o outro ia limpar com aquele, com seu compadre. E assim era. Um emprestava a junta de bois para poder ajudar a arar a terra, depois ia lá juntos, arar juntos todo mundo.
Na hora da colheita, todo mundo ia para lá, vinha para cá, as senhoras nas casas de farinha, né? Raspando mandioca, fazendo farinha, beiju. Era assim. Então, não tinha muitas coisas que hoje a gente tem. Tudo era feito a pé, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. E aí o tempo foi passando e as escolas foram chegando, ainda de forma tímida, né? Só para alguns, os filhos dos fazendeiros. Depois foi dando oportunidade para as outras crianças, até que chegou igual nós estamos vendo hoje. Pode melhorar, com certeza, mas já foi muito difícil. Por isso é importante a gente olhar para os nossos idosos e perceber que para eles não foi fácil. A vida deles não foi fácil e eles venceram. Ter que lavar roupa, ter que fazer as coisas tudo no rio, no riacho, no rego, ter que apanhar água para encher os potes, abastecer a casa com água. Dormíamos várias pessoas no mesmo colchão, né, na mesma cama, embrulhando com o mesmo cobertor, porque essas coisas não eram tão fáceis igual são hoje. Então a gente tinha que todo mundo dividir a mesma coberta, todo mundo dividir o mesmo colchão, o mesmo candeeiro, né, a lamparina acesa no meio da casa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nossos irmãos idosos, eles enfrentaram uma dureza muito grande para poder cuidar do seu pai, da sua mãe e poder hoje você está aí. Às vezes a gente ralha, briga ou até passa nervoso com eles porque eles não entendem a situação que nós estamos vivendo hoje. Mas nada mais justo, porque não é da época deles. Passar roupa com ferro de brasa, com muito cuidado para a brasa não estourar e não queimar a roupa. Também era muito complicado para poder limpar uma casa e tinha que limpar e deixar brilhando dentro da sua condição de limpeza, que aquele chão não era cerâmica, era cimento batido, cimento cozido. Muitas casas nem tinham isso. Era o chão batido, né? O chão duro lá, na terra ainda. Fogão a lenha. Quantas vezes acendeu fogo e a lenha molhada, a lenha fria e aquele fumaceiro dentro dos seus olhos e você tendo que soprar. Não existia gás, não existia fogão a gás. Eletricidade nem se fala. Então tudo era feito na mão, tudo era feito a corpo e nossos idosos fizeram isso. Então por isso que hoje nós temos que agradecer a eles. Se nós conseguimos chegar, como diz Jesus, felizes sois vós, porque conseguiram ver o que muitos desejariam ver e não viram. Então, nós temos que agradecer de coração nossos idosos, porque eles conseguiram vencer aquela realidade, levando a humanidade, empurrando a humanidade até hoje. Sustentaram os momentos mais difíceis da humanidade. Então, hoje, celebrando o Dia dos Idosos, o Dia dos Avós, nossa gratidão, nosso reconhecimento a essas pessoas que fizeram, ou melhor, que não desistiram da humanidade e fizeram com que muitas pessoas pudessem ver o que hoje vemos, usufruir o que temos e mesmo assim foram capazes de serem felizes. Então, a todos os idosos, a todos os avós, nosso reconhecimento, nossas felicitações e, acima de tudo, nossa oração, nossa gratidão por tudo que vocês foram e representam ainda hoje para a humanidade. Deus abençoe cada um de vocês.